Graça e paz, amados irmãos. Salmo 47, versos 6, 7 e 8, nos diz assim:
Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com salmo. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado sobre o seu santo trono. Amém? Equipe de louvor nesse momento. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas
encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Se você quiser, puder, se colocar as pernas, a gente não souber cantar as mãos, né? Todos os dias precisamos buscar o Senhor. Então declare. No silêncio tu estás, eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Então declare. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, declare. Prosseguindo para o alvo eu vou. Eu sei que não vai ser fácil a coroa a conquistar, mas eu vou lutar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Então declare. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só o teclado e bateria. Prosseguindo para o alvo eu vou, bem forte. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Eu sei que não vai ser fácil, Edilson. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, então declare. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero.
só as vozes declarando. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. E todo o povo diz: amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos nessa noite, te rendemos graças. E queremos te pedir que o Senhor continue derramando os nossos corações, ó Deus, em nossas mentes, o desejo de te glorificar, independentemente da situação que nós estamos nos encontrando, ou a situação que ainda vamos nos encontrar. Nos dê força, sabedoria, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Pois é em nome de Jesus que nós choramos. Amém? Poder sentar, todos bem-vindos. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, se as lágrimas rolarem, se as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Não se detenha, se as lágrimas rolarem, se as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar.
de mim. Eita, que presença é essa? Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica alternada e ela se encontra no Salmo 121. Vamos seguir a seguinte ordem: dirigente, congregação, dirigente e todos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Congregação? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Todos. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Vamos louvar o hino 174 do HCC, Nome Bom, Doce a Fé. Convido a amada igreja a ficar de pé. Vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus esse privilégio que Ele nos concede de estar aqui hoje na sua casa. Vamos orar pelos nossos familiares, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso ao qual nós conhecemos. Vamos orar nesse momento? Vamos orar por missões, vamos orar pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, vamos orar pelo mundo.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, somos gratos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar na Tua casa nesta noite, Senhor, Te buscando, Te rendendo louvores, pois és digno de toda a honra e toda a glória. O Senhor reina no Seu trono, Senhor. Somos gratos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã em nossas vidas, Senhor. Somos gratos também, Senhor, pela dificuldade que passamos, porque através dessa dificuldade sentimos a Tua poderosa mão, o Teu cuidado com cada um de nós, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos pecados, retira aquilo que não Te agrada, Pai. Que possamos ser fiel, assim como o Senhor é fiel com cada um de nós, Senhor. E nesse momento, Senhor, Te pedimos pelos nossos familiares, aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Que eles possam ter um encontro com o Senhor. Que eles possam ser libertos dos vícios que os prendem, da escravidão que eles vivem, Senhor. Te pedimos por cada um deles, Senhor. Te pedimos também pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, em leitos de hospitais, em casa, mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e opera todo e qualquer milagre, Senhor. Entregamos a nossa família nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias, para que a união e o amor reinem em cada lar, meu Deus. Te pedimos também pelos nossos missionários, Senhor, que estão espalhados nessa terra, Pai, que o Senhor continue, Pai, dando coragem, que o Senhor continue sustentando cada um, Pai, mas que possamos também sustentá-los com orações e com ofertas, Senhor. E por isso somos gratos pela Igreja Batista da Batalha, Senhor, que é uma igreja missionária, Pai. É uma igreja comprometida com o Teu ID, Senhor. Somos gratos pela vida do nosso pastor Carlos, o nosso líder, Pai, que está à frente deste rebanho. Senhor, Te pedimos pelo nosso estado, Senhor. Te pedimos pelo nosso país, que o Senhor esteja abençoando a vida desses governantes, do nosso presidente, Senhor. Que possamos orar, Senhor, por essas vidas, Pai. Senhor, Te pedimos pela Cristolândia, que o Senhor esteja restaurando vidas, Senhor, ali. Porque o Teu Evangelho, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Senhor. E assim cremos nesse Teu Evangelho, Pai. E proclamamos, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que se conta aqui presente, Pai. O Senhor conhece o coração e o pensamento de cada um, Senhor. O Senhor conhece o sonho de cada um, Pai. E que os sonhos de cada um aqui, Senhor, estejam de acordo com a Tua vontade, Pai. Te pedimos também pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando online, Senhor, que nesses momentos eles possam também estar orando, Pai, entregando seus planos em Tuas mãos, Senhor, suas famílias, Senhor. Que possamos confiar cada vez mais e mais em Ti, Senhor. Recebe esse culto, Pai, fica conosco, nos abençoa cada vez mais e mais, Senhor. É o que Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, queridos. Há poder no nome do Senhor. No nome de Jesus. Este nome tem poder. A turba se comprime para ver o Galileu ali passar. Carpinteiro
Por todo o país, o nome de Jesus era difundido rapidamente. Ele curava, muitos o chamavam mestre, mas apenas alguns poucos o reconheciam como Messias, o Cristo. Ele expulsou demônios de um homem que vivia em Gadara, fora dos limites da cidade, em correntes. Também curou um paralítico que há 38 anos aguardava por ajuda junto ao tanque de Betesda. Certo dia, um leproso chegou até Jesus. Ele mantinha seu rosto coberto, mas gritou para Jesus: Mestre, se tu queres, sei que podes me tornar limpo. Jesus, movido de íntima compaixão por aquele pobre homem, disse-lhe coisas incríveis que nenhum outro poderia saber. Tocando aquele intocável homem, ele disse: Filho, eu quero ser limpo totalmente. Imediatamente aquele homem foi curado. Após o toque de Jesus, cegos podiam ver, os surdos podiam ouvir, e até mesmo quem estava morto ressurgia para sempre. Louvado Ele será para sempre. Criou, redimiu e é Senhor. Há poder quando clamo ao Senhor. Sinto paz quando oro ao Senhor. Salmo de número 121, que já foi lido pelos irmãos, diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O livro de Salmos nos mostra muita coisa interessante. A leitura de Salmos nos ajuda a entender a cultura judaica e a cultura dos povos vizinhos. A leitura do livro de Salmos nos leva a entender o clima, a geografia de Israel. Então o livro traz para nós, além do crescimento espiritual, além do alimento espiritual, ele produz ou ele traz para nós conhecimentos da cultura judaica, da cultura oriental, da geografia, do clima, da religiosidade do povo. Portanto, mesmo para aquelas pessoas que não têm interesse espiritual, a leitura seria interessante para adquirir conhecimento da cultura da época. Salmo 121 faz parte daqueles salmos chamados salmos de romagem. O que é que quer dizer isso? É que tem músicas que são para o culto, tem músicas que eram cantadas no culto judaico, e outras músicas não eram para o culto. A mesma forma que nós temos hoje. Tem cultos, tem
Tem músicas que são apropriadas para culto, e tem músicas que, mesmo sendo evangélicas, mesmo sendo uma música que tem um conteúdo bíblico, não é adequada, não é apropriada para o culto. Tem determinados corinhos que nós cantamos nos acampamentos que não são adequados ou apropriados para determinados cultos de adoração a Deus. Por isso que nós temos, por exemplo, um nosso inário, e aí a importância de ter um inário da igreja, porque ele vai nos orientar, ele vai nos ensinar qual é a música apropriada para cada momento, para cada circunstância, para cada situação. Então, determinados hinos que são totalmente coerentes com a teologia bíblica. Mas que não são adequados para cantar no corpo fúnebre. Você chega. Nesse dia tem os crentes em Jesus, né? Morreu o cidadão lá, o pai de alguém, né? Então é um hino para o ano novo, é um hino para um momento festivo, mas não é apropriado para um culto fúnebre. Como também não é. Quando eu estava no seminário, as pessoas brincavam, né, do casamento de uma ex-jovem, né, porque depois, né, aquela senhora que já está bem, aquela moça, né, como dizia no interior, moça velha, né, não sei se tem moça velha, né, moça é moça, né, velha é velho, né, mas é a chamada moça velha, né, e que casou, e o pastor mandou cantar a música, né, uma barca naufragando, né? Quer dizer, é meio complicado, né? Não seria muito interessante para aquele momento. Então, dentro da cultura judaica, nem todos os salmos eram utilizados para o momento de culto, para o momento de adoração. Então, os irmãos vão encontrar salmos e em cima do texto, no cabeçalho, está lá explicando para que servia aquele salmo. Então, o Salmo de 121 é um chamado Salmo de romagem, que os romeiros cantavam. Então, esse salmo retrata retrata alguém que não morava em Jerusalém. É a experiência de um judeu, é a experiência de uma pessoa que professava a fé judaica, mas não morava em Jerusalém. É alguém que estava vindo de fora, alguém que estava vindo de algum lugar distante para participar de uma das festas judaicas. Então ele vai narrando a história, vai contando a história de alguém que está passando por um processo de peregrinação. Como aquelas pessoas que vão para a Romaria de Juazeiro, lá na Bahia eles vão para Bom Jesus da Lapa, lá em Goiás tem a festa do Divino, e em São Paulo tem a festa de Aparecida, em Pará, lá no Belém, tem o Círio de Nazaré. Então aquelas pessoas vêm de fora, em caminhões, vêm em Pau de Arara, e elas vão cantando por onde passa, porque elas estão indo para a festa. Então as músicas são músicas de alguém que está passando por um processo, ou melhor, alguém que está num processo de peregrinação. E aqui a ideia, passa exatamente a ideia ou a percepção de alguém que está vindo em direção a Jerusalém. Então ele fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Havia naquela época a ideia de que os montes eram sagrados.
ser humano, apesar de ser inteligente, de vez em quando é traído. As pessoas iam para os montes, as pessoas se abrigavam nos montes, as pessoas se escondiam nos montes, porque ficando no monte, naquele tempo de guerra, de luta entre os povos, quem estava no monte tinha uma visão privilegiada. Então ele tinha mais segurança no monte por conta da visão, por conta da facilidade que ele tinha de avistar o inimigo vindo de longe. Então ir para o monte as pessoas iam para o monte em busca de um lugar estratégico. Não porque havia alguma coisa sagrada no monte. E aí, com o passar do tempo, desenvolveu a crença de que o monte era um lugar sagrado. Ainda hoje tem gente que vai para o monte orar, né? Ou muitas pessoas iam para o monte naquela época porque era um lugar silencioso. Era um lugar tranquilo, era um lugar onde não havia barulho, e aí as pessoas tinham mais facilidade de se concentrarem diante de Deus. E aí ele fala: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Provavelmente alguém que chegasse em Jerusalém se impressionavam com os montes. Porque eram montes gigantes. Os montes impressionavam, tanto que no Salmo 126, o salmista diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque aqueles montes eram imponentes, eles transmitiam segurança para as pessoas. Mas o que o salmista está dizendo aqui não é um monte. Não há nada de sagrado no monte. Ele não deixa ser impressionado com o monte. Porque ele estava indo a Jerusalém, ele estava participando daquela romaria até Jerusalém, não para observar os montes, mas para buscar o Senhor. Então, às vezes, nós deixamos ser traídos. Quando eu disse aqui num domingo desses que tudo que nós temos, que achamos que é sagrado, tem origem pagã, alguém torceu lá a cabeça assim, coçou um pouco, esse pastor está falando de heresia. Mas não é. Porque é essa tendência no ser humano, dentro da vida, dentro da comunidade religiosa, de transformar objetos, de transformar ferramentas que Deus coloca para nos ajudar, para nos dar segurança, para facilitar o nosso trabalho, em objeto sagrado. E é interessante notar que muita coisa que hoje na igreja, muita coisa que hoje no meio do povo de Deus é considerado sagrado, no passado era profano. Toda igreja não evangélica, cristã, e em alguns países evangélicas também, tem que ter um sino, né? O sino passa a ser um objeto sagrado dentro de uma igreja. E aí, quando nós estudamos a história do sino, não há nada de sagrado no sino. O sino foi inventado ou foi criado pelos chineses. Cerca de 3.000 anos antes de Cristo já existia lá o sino. E aí, com o desenvolver da igreja cristã,
não havia rádio, não havia relógio. E a igreja, então, tentou implantar o sino como sendo um instrumento que chamava os fiéis para o culto. O sino anunciava que alguém morria, né? Por isso que tem. Quando é um morto, tem uma quantidade de badaladas. Quando é um casamento, tem uma outra. Quando é o horário da missa, tem uma. Porque era uma forma de chamar as pessoas e, ao mesmo tempo, dizer para as pessoas para que elas estavam sendo chamadas. E somente no segundo século depois de Cristo foi que os cristãos aceitaram o sino na igreja, porque era considerado mundano. Aí hoje, se tirar o sino da igreja, está cometendo um sacrilégio. Às vezes essa coisa de transformar objetos em santos, em coisa sagrada. Então, para muitos judeus, para muitos religiosos, o monte passou a ser algo sagrado. E aqui o que o salmista está dizendo é que o sagrado é Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nessa expressão do salmista, vem aqui algo que é interessante para a nossa teologia, que é Deus único, o Deus que fez os céus e a terra. Porque para as pessoas daquela época, para o mundo daquela época, existiam vários deuses. A ideia de um Deus único, de um Deus verdadeiro, um Deus único, criador dos céus e da terra, não era aceita por grande, ou melhor, pela maioria do povo daquela época e daquela região. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Ou melhor, estou lendo já no Salmo, já estou no Salmo 122, tem que ser do 21 ainda, né? É o 121. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, não deixará vacilar o pé, aquele que te guarda não te tosquenejará ou não cochilará. Eis que não dormirá nem dormitará o guarda de Israel. Aqui ele está falando de segurança, está falando de conforto. Mais uma vez, aqui está retratado a condição do romeiro. As pessoas, quando vinham de romaria para as festas, não tinham conforto. Às vezes eram obrigadas a dormir, como é ainda hoje nessas romarias, dormir em redes, em ambientes abertos. Então não havia segurança para o romeiro, não havia segurança para aquelas pessoas que iam para as festas. Tanto é que Maria e José, quando foi para o recenseamento, não encontrou lugar nas hospedarias. Não é no hotel, não, na hospedaria. Né? E tiveram que ir para uma manjedoura. Então, era um ambiente de sacrifício, de insegurança. E aí ele está dizendo que dentro de Jerusalém, ele tinha a segurança de Deus. Apesar de estar numa estalagem, apesar de estar numa hospedaria qualquer, ou às vezes até em um ambiente totalmente aberto, mas havia alguém que estava cuidando dele, alguém que dava segurança, alguém que não dormia, alguém que estava cuidando.
Eis que não dormirá, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor guardará a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele fala dessa caminhada, né? Então, aquelas pessoas que andavam de lugares distantes para chegar até Jerusalém. E aí ele está dizendo, o salmista está mostrando que nessa peregrinação, Deus estava com eles tanto de dia quanto de noite. E aí nós podemos ir também para a caminhada, a peregrinação do povo de Deus do Egito para Canaã, quando Deus estava acompanhando o povo. De noite Deus colocava a coluna de fogo e durante o dia Deus colocava a nuvem, de maneira que o povo podia andar de dia e de noite sem ter muitas dificuldades, apesar do ambiente ser totalmente adverso, mas Deus supria a necessidade das pessoas. É isso que o salmista está dizendo e trazendo para nós. Nós podemos dizer também como salmista que mesmo andando em dificuldades, mesmo enfrentando problemas na vida, nós podemos contar com a proteção de Deus. Podemos dizer como salmista de que o sol não vai nos molestar durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor é quem te guarda, o Senhor guarda a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que o Senhor, pois, nos abençoe e que nós possamos confiar em Deus e saber que nessa nossa peregrinação Deus está conosco. O sol não vai nos molestar durante o dia, nem a lua durante a noite. Amém. Nos coloquemos em pé e vamos orar, encerrando o nosso culto. Lembrando que nós temos o curso de Libras, né? Esse sábado agora, né? Tem. E regência também. Os irmãos estamos dando o curso intensivo para os irmãos. Temos um grupo bem grande e eu gostaria de dar uma palavra no sentido de incentivar. Às vezes a gente vem assim naquela força, depois com o tempo a gente vai, né? E é bom que os irmãos venham, mas fiquem até o final, né? Porque às vezes a gente começa um curso com 40, termina com 10, 15, né? Porque muita gente depois fica meio desanimada e não continua. E é preciso ter ânimo, força até o final. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido nosso refúgio, a nossa fortaleza. Te agradecemos porque Tu és o guarda de Israel, Tu és aquele que nos guarda, que guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída para todo sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.